Queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão do Grupo da Amizade Francisco de Assis, nesta manhã de domingo. Vamos iniciar a nossa palestra com a leitura da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, leitura que será feita pela nossa irmã Valéria. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Eficácia da prece. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus, as vossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser anuladas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Queridos irmãos, realizada a leitura do Evangelho, vamos então fazer uma breve oração. Senhor Jesus, benfeitor divino, aqui estamos mais uma vez, os pensamentos elevados ao nosso Pai, para saudá-lo, adorá-lo, bendizê-lo por mais um dia em nossas vidas. Que esses eflúvios de paz, ó Mestre
divino que nos chegam de Deus possam também ser distribuídos a toda a nossa família, a todos os nossos amigos, todos aqueles que conhecemos, aqueles que estejam passando por dificuldades de ordem material, saúde ou de ordem espiritual. Que esses eflúvios de paz alcancem a todos eles, em especial também todas aquelas 84 pessoas cujos nomes estão escritos no nosso livro de radiação e prece. E todos nós, Senhor, recebamos da Tua misericórdia infinita o bálsamo, a esperança, a coragem, o ânimo para prosseguir em nossa jornada. Com as Tuas bênçãos, então, Senhor, nesse instante, nós vamos dar por início a nossa reflexão deste dia. Que assim seja, graças a Ti. Bom, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão no nosso grupo da amizade Francisco de Assis, aqui no Jardim Gá, no Parque Estrela Nova 9, em Lusiânia. Todos os domingos pela manhã estamos aqui, às 9 horas, gravando esta palestra e divulgando a todos vocês, a todos nós. Já somos muitos e diversos, em diversos estados. Temos pessoas no Rio de Janeiro, pessoas, irmãos nossos, irmãs, residentes no estado do Maranhão. Também temos notícia de uma família de Portugal, da cidade de Fátima, que também nos assiste aos domingos. A todos saudamos, aqui do Jardim Gá principalmente. Estamos distanciados, né? Estamos aguardando a melhora da saúde coletiva para recebê-los novamente nesta nossa casa acolhedora. E estamos já contando os dias para que isso ocorra. Enquanto isso, ficaremos com essas palestras públicas virtuais, além da divulgação nas redes sociais, o WhatsApp, nosso grupo do WhatsApp, quem quiser ser adicionado, entre em contato conosco, onde há a divulgação de mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, todos os dias, com o trabalho do nosso irmão Silvio tem realizado. Também temos o estudo da obra Diretriz de Segurança, com a leitura da obra com nossa irmã Graziela, também em doses diárias. Fora as mensagens que são veiculadas pelos outros companheiros e companheiras que compartilham conosco o trabalho. Também, nós temos, além desse canal do YouTube, onde vocês estão assistindo essa palestra, nós também temos a nossa página no Facebook, que pode ser, essas palestras também estão sendo colocadas lá para o público que é assinante daquele meio de comunicação. Nós temos aqui neste vídeo um espaço para comentários. Quem quiser comentar sobre a palestra, fazer perguntas, ou então enviar o nome para as orações, para as irradiações que são feitas por vocês e por nós também. Então, existe esse espaço para que seja colocado o nome. Além, na descrição desse vídeo, há a nossa colocação do nosso e-mail, né? Está lá o nosso e-mail, caso você queira mandar a mensagem por e-mail, será também bem recebida e nós escreveremos aqui o nome do seu familiar, o seu próprio, esclareceremos qualquer dúvida sobre as nossas atividades. Então, seja bem-vindo. Nós também, como uma atividade de divulgação feita pela nossa casa, sempre fazemos, de que vocês tenham atenção às recomendações dos órgãos de saúde pública quanto à necessidade de guardar o isolamento, a limpeza e a higiene das mãos, o uso de máscara, etc., para que todos preservem a nossa saúde, a sua saúde, nesses momentos, ok?
traremos hoje a reflexão muito interessante de um espírito chamado Irmão X. Também é um pseudônimo de um escritor já desencarnado chamado Humberto de Campos. No livro No Roteiro de Jesus, onde ele nos informa que uma senhora estava a orar muitos anos. Era uma devota de Jesus, de Deus, e ela orava incessantemente. E o desejo dela, o anseio dela era ver Jesus, estar com Jesus. Então, durante toda a vida dela, ela buscou a oração, a meditação, uma vida de muitos exercícios espirituais, jejuns constantes, pouco contato social, mas era uma pessoa assim, muito humilde, virtuosa. As poucas pessoas com que ela tinha contato, ela servia na intimidade doméstica, servia a todos, servia a mesa, cuidava da organização do lar, né? E assim, mas sempre se guardando. No seu quarto, ficava na parte superior da residência da família. Ela, depois que servia ali a refeição, ajudava na rotina da casa, ela se isolava e ficava de joelhos na janela, grande janela do seu quarto, observando o céu, a paisagem. Ela tinha o privilégio, né, de ter a visão do céu, o céu azul, aquela manhã linda, né, as manhãs lindas de inverno, e estava ali, ficava orando muitas horas, refletindo sobre a vida de Jesus, sobre a vida dos santos, das santas, e imaginando, perguntava-se: quando, Jesus, quando voltarás? Quando virás? Ficava nas suas reflexões, até as lágrimas desciam dos olhos. Fora isso, às noites ela varava em oração. Às vezes acordava, dormia às 3, 4 horas da manhã. Quando não acordava, às 3, e ficava orando até o sol raiar e além, né? Então ela vivia essa vida de exercícios espirituais, bem reclusa, e passaram-se os anos com essas atividades, com essa atitude dela. E os anos foram passando, milhares e milhares de dias. E assim, o seu rosto já começava a mostrar as fundas marcas de rugas. Seu cabelo, dantes espesso, começava a definhar e embranquecer. Num dia desses, já com a idade avançada, ela estava genuflexa junto à sua janela, de joelhos, observando a manhã, o céu azul, quando ela viu lá no céu uma luz que começou a brilhar, uma pequena estrela sem brilho. E aquela estrela foi aumentando o brilho, cada vez mais, crescendo e se aproximando da cidade, do bairro onde ela estava. E de tal modo que a luz era tão intensa que ofuscava até mesmo o sol, dada a sua intensidade. E no meio daquela luz ela divulgou uma silhueta humana. E ela ficou emocionada, porque identificou ali a figura do divino benfeitor. E ele foi se aproximando e ela, segurando as emoções, imaginando qual seria a recompensa que ela receberia. Será que ela seria arrebatada ao paraíso? Ah, será que verei o paraíso, verei Deus?
Ou será que receberei revelações do futuro? E ela ficou ali esperando, e aquele ser de luz, né? Jesus iluminado, achegava-se, foi se aproximando e de repente ele pousou, né? Não dirigiu nenhuma palavra a ela, como se ela não estivesse ali, e aterrissou na calçada, na via pública, onde ela nunca ia, no meio da multidão. E aí ela ficou um pouco chocada, desapontada, mas muito emocionada, desceu dos seus aposentos correndo. Foi até a via pública e lá viu Jesus no meio da multidão, parado. E ela chegou e ajoelhou-se, né, aos pés de Jesus e falou: Senhor, digna-te de receber-me como tua escrava fiel. Mostra-me a tua vontade e eu obedecerei. E Jesus, como se a procurar na multidão, olhou para ela e falou: ajuda-me agora. Em breve surgirá uma criança adoentada, sem pai, sem abrigo, que estará abraçado em braços de uma pobre mulher. Este ser é um precioso servidor de meu reino que necessita de uma preparação, de um aconchego aqui na terra. Ajuda-me acolhendo esta criança, bem como a todos os outros que se encontrem necessitados, porque todos são filhos de nosso Pai. E assim, aquela visão maravilhosa do Mestre começou a se dissipar na manhã. E aí ela viu só a multidão e ficou ali aguardando. Olhava a passagem das pessoas que nem sabia o que estava acontecendo. Até que uma hora ela viu uma senhora pobrezinha passando com uma criança recém-nascida, embrulhada em trapos. Então chegou perto dela, levou-os para casa e ali alimentou, deu vestes, verificou a situação daquela senhora, né, onde ela estava, prestou toda a assistência devida aos dois. E a partir de então, motivada pelo encontro e a visão divina, aquela devota, todas as manhãs, ela fazia uma breve oração e já se arrumava e descia à via pública, antes ignorada, e observava as pessoas que passavam. Se alguém precisava de um apoio, uma pessoa com alguma ferida, né? Ela aprendeu a fazer curativos e ia e atendia aquela pessoa machucada. Outro estava triste, desesperado, ela parava, perguntava como estava, o que estava se passando, conversava, orientava a pessoa. Outros estavam famintos, ela providenciava o pão, o alimento, agasalho. E assim, a partir daquele momento, em diversos outros, ela começou a ter a visão do divino benfeitor, que a olhava com aquele olhar de agradecimento, feliz com a atitude daquela devota sincera. Então, meus irmãos, essa breve história nos faz refletir profundamente sobre a nossa atitude de cristãos nesses tempos, em todos os tempos. Jesus foi aquele grande exemplo para nós de devoção, de atitude de oração, de meditação,
de falar bem, de querer bem, de operar maravilhas. E estava sempre servindo à multidão, sem escolher, sem preconceitos, sem interdizer a ninguém. A todos oferecia a atenção e o carinho. Por meio da palavra, deixou um roteiro seguro de reflexões no campo do bem, renovou os laços da lei de Deus, instituindo a maior lei, a lei do amor e da caridade. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E exemplificou isso magistralmente, como poucos, alguns acham até como ninguém. Jesus esteve assim nessa atividade. Ele foi aquele exemplo maior. E a gente vê a nossa atitude, muitas vezes, como nos ilustra essa devota, sincera, humilde, virtuosa, que despendia o seu tempo em orações, em penitências de muito rigor, rigorosíssimas, mas que se furtava a dispensar a toda a humanidade, e ela tinha condição para tanto, né? Para pensar uma ferida, para trazer um alívio, um remédio, né? Levar um pão, um alimento, uma veste. Todos nós podemos fazer isso. A emprestar o nosso ouvir, a nossa voz, para expressar um sentimento de otimismo, de paz, de alegria aos nossos semelhantes. Todos nós podemos fazer isso. Aliás, Deus nos criou com toda essa potencialidade para que nós a desempenhemos. Ele não deu, como nos diz a mensagem, nos deu um corpo repleto de faculdades, de potencialidades para a atividade. Muitas vezes, claro, a nós permanecermos parados, silenciosos, deixar de olhar determinadas coisas com um fim útil é uma coisa. É desejável, é até mesmo imperioso, obrigatório em determinadas circunstâncias. Em outras, não, é a ação. Então, tanto a nossa ação no bem quanto a nossa falta de ação, quando direcionada para o bem, ela tem uma razão de ser, ela deve ser expressada ou calada. Mas nós precisamos estar em atividade. A atividade, como Jesus nos deu exemplo, e tantos outros missionários do bem nos ensinam, faz com que o nosso ser ele produza substâncias, energia, no qual nos favorece e favorece o meio e as pessoas que estão ao nosso redor. Imagina uma situação oposta, que nós ficássemos deitados eternamente em berço esplêndido, sendo servidos e apenas apreciando o serviço dos outros. O que isso nos causaria? Como sobreviveríamos num ambiente desse? Talvez muito pouco, porque logo o nosso corpo se ressentiria dos colchões, das almofadas, das plumas, porque ele precisa de atividade. Nosso próprio sistema esquelético e muscular necessita estar em movimento. A própria matéria necessita de movimento. Imagine o nosso intelecto, a nossa racionalidade, os nossos sentimentos estão aqui para serem o quê? Expressados, estão para criar, para co-criar, para ajudar na manutenção da vida, nossa e dos outros. Olha só a preocupação do Cristo. Olha, vai chegar alguém, precisamos acolher,
Este acolhimento, esta providência, que passa inclusive pelo aspecto material da vida, é objeto, como nós já vimos expressado aqui, de uma rede de solidariedade, não só humana, encarnada, mas também a humana desencarnada. Os próprios Espíritos, o próprio Cristo nos dá exemplo disso diariamente. Não imaginamos Jesus sentado numa sala, em algum lugar, apenas olhando, observando. Não, ele está ativo. Está em todos, ele tem a capacidade de estar em todos os lugares. Nós não. Nós temos as nossas limitações intelectuais, morais, afetivas, mas o Cristo não. Ele pode estar em qualquer lugar do universo, devido aos seus méritos, às suas potencialidades desenvolvidas, assim como nós, que foi criado simples e ignorante, e hoje está numa situação de plenitude, de perfeição espiritual, servindo a Deus, servindo ao bem maior. Então esta é a proposta que nós observamos da fé e das obras que Jesus veio nos ensinar e instruir. Queridos irmãos, muita paz e uma boa semana a todos. Fiquem agora com a nossa oração cantada e até o próximo domingo.